Aqui? Como é que eu... Boa noite, amigos. Vai já entrando Arthur, meu amigo, Gabriel, meu primo. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Eu vou chamar agora a Nupa, acabou de entrar aqui, para a gente começar. Vamos dar um minutinho para as pessoas entrando. E aí a gente vai começar a falar um bocado de FAENG, um bocado de Senar, INAIS, falar de semiárido. E vamos trabalhar aqui, falar um pouco do Norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha. Ei, Olá, Luiz, tudo bem, Lícia? tudo Tudo jóia? ótimo, graças a Deus. Como vai? Tudo bem. Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar. Meu amigo Dirceu, gerente regional de Montes Claros, né? Então, tudo que a gente falar aqui serve para ele também, né? Nosso grande parceiro, né? Amigo. Obrigado, viu, Dirceu? Então, vamos, Legal. já está entrando o pessoal e a gente vai começar. Tá bom, certinho. Quando você for iniciar, Luiz, se você puder se apresentar, tá bom, pro pessoal? Tem muita gente aí que já te conhece, né? Mas Eu para o acredito pessoal do grupo, que que talvez muita ainda gente não aqui, saiba, falar um Jorge, pouquinho sobre sua mobilizador, formação. muita gente que está aqui já me conhece, né? Meu nome é Luiz Rodolfo, eu sou médico veterinário de formação e hoje atuo como gerente regional do sistema FAENG-Senar na regional de Araçuaí, né? Então, a gente coordena as ações em 77 municípios, né? Então, a gente tem 31 entidades cooperadas, né? Então, são 31 associações, sindicatos, né? A maioria deles sindicatos de produtores rurais, que faz o trabalho de interiorização do sistema, né? Então, é o nosso grande objetivo, é conseguir entregar lá na ponta, né? Chegar no produtor rural, chegar no trabalhador rural, no homem do campo. Então, por isso que a gente tem toda uma estrutura, né, que a gente vai aprofundar um pouco agora, para conseguir fazer esse trabalho chegar nos lugares mais distantes, nas pessoas mais simples, onde a pessoa mais precisa do nosso atendimento e da nossa parceria. Certinho, Luiz. Já te agradeço, viu, por sua disponibilidade de estar participando com a gente nessa terça-feira. Nosso projeto já está inteirando quase 2 meses aí, o Agro na Rede, que a gente teve a ideia para fazer, ter um momento semanal, né, para os alunos poderem se encontrar, interagir também com outras pessoas sobre diversos assuntos que a gente já conseguiu vir tratando ao longo desse tempo. Então, muito obrigada, viu, por você estar participando conosco. Você sabe que o IEC é sua casa, né? Sempre de portas abertas para você. Ah, não, eu que agradeço, né, a parceria, né, eu tive o prazer de ser professor lá no Instituto Federal, a gente sempre trabalha com muitas parcerias dentro do sistema FAENG e uma dessas parcerias importantes que a gente tem são com todos os institutos federais, né, então eu tive o prazer, a honra de ser professor do Instituto Federal por alguns anos, né? Fiz muitos amigos, muitas amizades, inclusive você, né? Nossos amigos professores Antônio Eustáquio, Edu, né? Que estão nessa Uhum. caminhada com a gente no desenvolvimento aí do Vale de Jequitinhonha e do semiárido mineiro, né? Certinho. Eu tenho algumas perguntas para você e você também para o pessoal que pode deixar as perguntas deles aqui no comentário, que ao longo da Sim. live você vai responder. Então, podem ficar bem à vontade, pessoal que estiver nos assistindo. Para começar, eu queria te perguntar, pedir que você falasse um pouco sobre o que é o sistema FAENG-SENAR e como ele atua, né? Não só na nossa região, mas como ele atua no geral. Perfeito, perfeito. Então, o sistema FAENG, né, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e nós temos também o INAIS, né, que é o Instituto Antônio Enéas de Salvo, né? Então, nosso sistema ele é bem completo, você vai ver, eu vou falar aqui um pouco agora
de quão geral é o nosso atendimento, né? Então, dentro do Senar, né, que a gente conhece como a escola do campo, né, a gente aplica centenas, milhares de cursos e treinamentos todos os anos, né? Então, são mais de 16 mil treinamentos que a gente executa no ano, né, em Minas Gerais. Só aqui na regional que eu atendo, né, nós somos divididos em 10 regionais, né, para tentar interiorizar o nosso serviço o máximo possível. Então, só aqui na regional são mais de 1.300 cursos e a gente atende todas as cadeias produtivas do agronegócio, né? Então, são mais de 300 tipos de cursos diferentes, né? Então, a gente atende desde o produtor de café, a avicultura industrial, a avicultura caipira, o bovinocultura de leite, fruticultura, são dezenas e dezenas de tipos de curso, né? Do tratorista ao inseminador. Então, a gente tenta atendê-los da melhor forma, com cursos altamente qualificados, com o ISO 9001, né? Então, a gente tem a certeza da qualidade da entrega, todos os certificados reconhecidos internacionalmente, né? Então, a gente consegue treinar centenas, milhares de pessoas todos os anos, né? Nessa história longa que a gente tem já no treinamento, né? Além disso, ainda dentro do Senar, a gente tem hoje o nosso, vamos falar assim, nossa menina dos olhos, né, que é o ATG, que é Assistência Técnica e Gerencial, que depois a gente vai aprofundar, né, que ela trabalha o produtor rural ali dentro da casa dele, né, atendimento mensal, né, de longo período, né, 2 anos de atendimento, para conseguir trazer resultado para essas pessoas. Agora também a gente já tem a parte EAD, né? Temos um curso EAD de técnico em agronegócio reconhecido pelo MEC, temos videocursos também nos sites da CNA e da FAENG, e agora, recente, a gente tem as videoaulas, que são pequenas pílulas, vídeos de 3 a 10 minutos em média, para atender o produtor rural aí nesse momento de coronavírus, de pandemia, né? Então, a gente poder estar dentro da casa dele, mostrar na nossa atuação. Então, a gente trabalha, além dessa parte técnica, a parte de promoção social. Então, são cursos de atenção e saúde com o idoso, artesanato, né? Muitos nas áreas de educação. E sim, igual estou lendo aqui uma pergunta do meu primo Gabriel, todos 100% gratuitos. Todas essas ações que eu falei até agora são 100% gratuitas, né? Então, o Senar, a escola do campo, atende todo mundo, né? Tenta atender todos os produtores, do menor ao maior, né? Então, a gente atende desde o pequeno produtor, aquele cara que às vezes tem 4, 5 vacas, até a usina de açúcar e álcool, né? Então, a gente tenta atender da melhor forma possível. Lembrando que o Senar não é público, né? Essa é uma dúvida que sempre aparece. Nós somos uma paraestatal, né? Somos uma entidade privada, né? Mas que obtém recursos públicos, né? Então, a gente é auditado pelo TCU, né? Então, a coisa é muito séria, o trabalho é muito sério. A FAENG, que é uma entidade de classe, né? Uma entidade representativa, a gente tem toda a parte de assessoria, né? A ambiental, que hoje trabalha muito, né? A gente tem muita dificuldade com a legislação ambiental, a gente atua bastante nesse enfrentamento, né? Tentar produzir de forma sustentável, mas sem ser esmagado por leis ambientais que às vezes são exageradas, né? A gente tem assessoria contábil, assessoria jurídica e uma assessoria técnica também muito importante, que ajuda a balizar e orientar o agronegócio no estado de Minas Gerais, né? A gente tem o Consuleite, que ajuda a balizar o preço do leite no estado, né? O produtor de leite sempre muito impactado pelos preços baixos do leite, né? Inclusive nesse momento de coronavírus isso foi muito grave, né? Então a gente está atuando, a gente é parceiro, e também dentro da FAENG a gente tem outras dezenas de serviços. A gente tem os produtos da FAENG, né? Então a gente tem seguro de vida, seguro de automóvel, uma conta bancária, né? O Banco FAENG, né?
Então, a gente atende o produtor desde a defesa da multa ambiental, né, nessa assessoria, né, no auxílio nessa construção, numa defesa, por exemplo, até o seu seguro de vida, seu seguro saúde. A gente está aqui de portas abertas para atender. Além disso, a gente tem o AgroBR, que é um lançamento novo, que é uma forma da gente possibilitar, facilitar para esse produtor rural ele entrar na exportação. Então, a gente sabe que o agronegócio hoje, ele é a base, né, que mantém esse país em pé, a gente mantém a balança comercial, a gente mantém o emprego, né, a gente mantém toda uma estrutura e a gente, com esse AgroBR, pretende fomentar ainda mais a exportação do agro brasileiro e fazer essa exportação chegar também no pequeno e médio produtor, né? Então, a gente tem muito aquele produtor com um trabalho diferenciado, um produto de qualidade, de valor agregado, que ele pode sim entrar para esse mundo das exportações e a FAENG vai ser parceira também. Dentro da FAENG também a gente tem um programa que chama Palmas para Minas, a gente mais para frente vai falar, é uma das minhas grandes bandeiras que eu carrego, que também visa fomentar a palma forrageira, especialmente aqui no semiárido, né? Então, você vê que a nossa atuação é ampla, diversificada, às vezes, talvez um pouco complexa para quem chega de novo, né? Mas é importante a gente estar falando, divulgando e manter as portas abertas, tanto no escritório regional, quanto nas entidades cooperadas no município, né? Que eu acho que é a porta de entrada principal para o produtor rural, e até Belo Horizonte, né? Além do cenário da FAENG, né? Para tentar ser resumido aqui, né? A gente tem o INAES, né? Que é o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, que trabalha com a pesquisa, com a inovação, né? Então, a gente tenta mapear e aplicar tecnologias dentro do INAES, né? E a gente tem lá o Novo Agro, hoje, programa muito interessante entre diversas ações, que é o Novo Agro Ventures, que tenta trazer investimentos, inovação para o agro. Então, qualquer pessoa vai poder investir em startups ligadas ao agronegócio e qualquer pessoa com a ideia, com a empresa, pode entrar com a ideia de buscar investimento para essa startup, para essa ideia. Inclusive, a gente tem trabalhado em ideias para o semiárido, para a palma forrageira, né, que na minha área técnica é onde eu trabalho, onde que eu atuo, né? Então, vocês podem ver que o sistema ele é robusto, ele está aqui para trabalhar para o homem do campo e também servir de auxílio para o técnico, né? Então, a gente tem a possibilidade dessas pessoas entrarem como técnico, como instrutores, mas também a gente está aqui para tirar dúvida, ajudar no que for preciso. Certinho. Você comentou aí sobre o programa TG. Eu queria que você falasse um pouco, explicasse para a gente quem pode participar desse programa, como funciona, se tem idade mínima, né, que é algo que interessa muito, principalmente os recém-formados, né? Então, fala um pouco para a gente sobre esse programa. Muito bem, muito bem. Hoje o ATG, né, talvez seja uma das nossas prioridades, né, que é o assistência técnica e gerencial. Que a gente percebeu que os nossos cursos, apesar de ter muita qualidade, um trabalho robusto, como eu falei, a gente via que faltava um acompanhamento de médio e longo prazo. Então, a gente percebia que o produtor ele tinha uma capacitação ali nos nossos cursos que são em torno de uma semana, né, de treinamento, 40 horas, na maioria dos casos, mas que depois a aplicação, a introdução daquilo que foi treinado, às vezes não acontecia. Então, a gente trouxe o ATG, então a gente faz uma consultoria, né? Então, uma verdadeira consultoria, a gente disponibiliza um técnico que vai na propriedade dessa pessoa, né? Então, o produtor rural é atendido mensalmente, né? Com essa consultoria, uma consultoria de 4 horas, né? Então, isso dura 2 anos. Então, a gente atende 10 cadeias produtivas, né? Então, a gente atende bovino de leite, bovino de corte, cafeicultura, olericultura, agroindústria, avicultura, apicultura, ovinos e caprinos,
fruticultura e piscicultura. Então, isso no estado todo, a gente tem um grande atendimento. Então, a gente monta turmas, né? Um técnico atende 30 produtores. Então, aquele produtor vai receber a visita de um técnico em parceria com outros 29 produtores de sua região. Tudo gratuito pelo período de 2 anos. Então, ele vai fazer o planejamento... Esse período de 2 anos, desculpa interromper, mas esse Oi? 2 anos ele pode ser renovado? Como é que é? Esse período de 2 anos pode ser renovado? Ah, muito bem. Pode ser, a gente imagina que esse período vai ser renovado, mas talvez com algumas contrapartidas, né? Então, a gente ainda estuda qual é essa contrapartida que o produtor vai entrar, talvez custeando pelo menos o técnico, né? Porque uma das coisas que torna o ATG um programa interessante e robusto é que, além do técnico, a gente tem toda uma estrutura de sistema FAENG Senar por trás, né? Então, ele tem um supervisor que vai também mensalmente ao encontro desse técnico, ver como é que está a turma, ver como é que está o funcionamento, tirar dúvidas, né? O escritório regional aqui, a gente também dá um apoio grande para esses técnicos do ATG e, além disso tudo, a estrutura toda dos cursos do Senar, que podem ser feitos com os produtores que estão sendo atendidos, né, pelo ATG. Então, é uma estrutura grande. No município, a entidade cooperada, né, o mobilizador, também dá suporte. Então, na verdade, quando o produtor rural entra no ATG, não é simplesmente um técnico que está indo na casa dele, é um técnico capacitado, mas todo um atendimento por trás disso, um suporte para o sucesso daquela atividade dele, para o ganho, principalmente de produtividade, mas mais importante que isso, de lucratividade. A gente quer fazer o produtor rural ganhar dinheiro dentro do ATG. Para os técnicos, né, que eu sei que aqui tem alguns alunos nos assistindo, né, principalmente quem está perto de formar, né, o técnico, para entrar no ATG, é um credenciamento, né? Então, ele não será contratado pelo Senar, mas ele fará um credenciamento e prestará o serviço para essa turma de ATG, né? E, para fazer isso, ele tem que ter uma pessoa jurídica. Então, ele tem que credenciar uma empresa ou entrar em cooperativa, né, de prestadores de serviço. A gente tem algumas no estado. E aí, ele tendo esse CNPJ, ele entra no site do Senar, faz esse credenciamento, passa por um treinamento, onde ele vai ser avaliado também, né? E aí ele vai se tornar apto, né? E aí ele se tornando apto, o currículo dele, vamos dizer assim, vai ficar num banco de dados. E aí, à medida da nossa demanda, da nossa abertura de turmas, a gente vai chamando. A gente no estado hoje já tem muitas turmas de ATG abertas e abrindo. Aqui na regional, né, de Araçuaí, a gente já tem 20 turmas em funcionamento, nas mais diversas cadeias produtivas. É lógico que a principal é o leite, mas a gente tem em corte, olericultura, em café, que é uma cultura que vem se adequando muito bem aqui na nossa região. Nosso amigo Edson, que atende a turma de Divisópolis, aqui acima de Almenara, está aqui nos assistindo, né? Então, a gente tem lá 30 produtores que tinham muita dificuldade, né? Ficavam lá numa região que não é reconhecida como região produtora de café, mas que quando você chega lá, que você conhece, você vê que tem muito café plantado na região de Divisópolis, Mata Verde, né? Já bem próximo da Bahia, uma região de altitude maior, né? Então, a gente vê que a gente já tem lá um café profissionalizado que estava precisando de um auxílio, de uma ajuda para aparecer mais, né? E com isso a gente começou a identificar casos de sucesso, né? Então, a gente tem lá, inclusive, cafés de qualidade, né? A gente tem cafés lá, podemos dizer, exóticos, como o café do nosso amigo Maurício em Medina, né? Então, pessoas que vivem do café, se dedicam ao café e que a gente chegou lá para fazer esse atendimento. Temos também hoje
atendimento na avicultura, né? Então são granjas de galinha caipira, né? De ovos caipira. Então é um produto de alta qualidade, com valor agregado, que a gente atende 99% dessas pessoas da avicultura e também do mel, da apicultura, são pequenos, às vezes até microprodutores que a gente atende, né? Então, são muitas cadeias produtivas. Atendemos também a fruticultura do abacaxi e da banana. Então, a gente está aqui para ser parceiro e quem tiver demanda, quem tiver no município, quem for produtor rural, filho de produtor rural e quiser entrar a proteger, é só se organizar, é só buscar o sindicato, a entidade cooperada do seu município, né? E buscar o escritório regional que a gente vai tentar organizar. A gente precisa juntar 30 produtores naquela pequena região para poder fazer esse atendimento, mas é possível, como eu falei, a gente já tem mais de 20 turmas, né? O corona atrapalhou um pouco, né? Como a gente pode imaginar, mas a gente tem mais de 20 turmas e o objetivo, antes do coronavírus, era já estar com quase 35, 36 turmas. Então, acredito que até o fim do ano é possível ainda atingir essa meta, né? Então, eu queria só abrir um parênteses aqui, Elisa, que eu falei do sistema, esqueci de talvez a parte do sistema que seja a nossa base, que são os sindicatos produtores rurais, né? A porta principal de entrada para o sistema é o sindicato produtor rural, é onde está o produtor rural, é filiado, e a gente tem 385 sindicatos no estado, são muitos, então, muitos com extensão de base, então a gente consegue atender praticamente 100% dos municípios, né, do estado são atendidos com pelo menos uma ação do sistema por ano, né? Então, os sindicatos, muitos deles, prestam serviços, muitos de contabilidade, né? O lado da minha cidade, o Rubim, presta serviço de contabilidade, folha de pagamento, ITR, né? Então, consegue entregar para o produtor rural também no município, além de muitos organizarem as feiras, os leilões, que agora a gente está tendo todos esses problemas, né? Mas que muitos, inclusive, estão se reinventando, fazendo os leilões online, né? A venda de animais pela internet, o que também viabiliza muita coisa, né? Então, você vê como a gente veio falando, o nosso sistema é muito robusto. A gente tem a capacidade de atender o produtor em todas as suas demandas. Muito bem estruturado, né? Só voltando sobre o ATG, técnico agrícola pode se cadastrar para poder trabalhar como técnico do programa? Excelente pergunta, Alicia. Sim, em algumas cadeias produtivas, como a olericultura, a apicultura, se ele tiver um currículo e um histórico de trabalho na área, ele pode sim se credenciar. Nas outras, eu também vou falar que a gente não vai proibi-lo de credenciar. Então, ele credencia, coloca seu currículo, só que a gente acredita que talvez seja um pouco mais difícil dele entrar. A agroindústria também é uma porta de entrada interessante para o técnico que tem experiência, principalmente com laticínio, né? Então, a gente não fecha a porta para ninguém e quem quiser se credenciar, colocar o currículo, a gente vai apreciar e existe sim a possibilidade, inclusive alguns dos nossos técnicos de campo são sim técnicos agrícolas hoje já. Ah, certinho. A gente acabou comentando um pouco sobre o coronavírus, né? Não tem como não comentar nossa situação atual. Como que o sistema FAENG tem trabalhado nesse tempo? Muito bem. Então, eu acho que a pergunta do momento, né, um momento de muita incerteza, de adaptações, né? E eu acho que a gente conseguiu, com toda a dificuldade, a gente está conseguindo se adaptar e manter a entrega do serviço aqui na ponta, aqui no produtor rural. Então, nós já voltamos com os cursos presenciais, né? Então fomos o primeiro Senar do Brasil a voltar com atendimentos presenciais, né? Lógico, com muitas regras, né? Uso de máscara, uso do álcool gel, afastamento, como a grande maioria dos nossos cursos
é a campo, é em ambiente aberto, isso facilita, né? É o nosso lema, né? Aprender, fazer, fazendo, né? Então, o curso de tratorista é lá no trator, né? Então, o curso de vaqueiro é lá no curral. Então, a gente consegue ter uma segurança maior. Uma grande parte das regiões ainda é pouco afetada pelo coronavírus, né? A minha, por exemplo, aqui de Araçuaí, pouquíssimos casos, né? Então, a gente preferiu, com toda a segurança possível, tentar manter a entrega desse serviço para o produtor rural. Além disso, a gente manteve o atendimento do ATG, né? Naqueles momentos onde a crise se agravou mais, a gente conseguiu fazer um atendimento remoto. Então, o técnico, em vez de ir fisicamente na fazenda, fazia por telefone, WhatsApp, até por essas videochamadas, tirando foto. Então, a gente conseguiu viabilizar metodologia para fazer esse atendimento, né? Então, acho que a gente conseguiu manter a qualidade do serviço por todo esse tempo. Além disso, a gente fez 23 mil máscaras que foram distribuídas em todo o estado e agora está vindo mais 30 mil. Então, vão ser mais de 50 mil máscaras distribuídas, principalmente para o trabalhador e para o produtor rural, né, aqui na ponta, aqui dentro do interior. Então, a gente já distribuiu aqui dentro da regional quase 4 mil máscaras, né, e vamos passar disso agora com essas 30 mil que vão chegar distribuídas para o estado. E fizemos também, como eu falei no começo, uma inovação das videoaulas, né? Então, a pessoa que está em casa, né, o mobilizador que está tendo dificuldade de reunir a turma, ele agora pode mobilizar e colocar em prática as turmas de videoaula, né? Então, a pessoa continua aprendendo mesmo dentro de casa, né? Excelente. Luiz, fala um pouco, por favor, qual o seu ponto de vista sobre a produção pecuária aqui no nosso semiárido? Ah, muito bem. Então vamos mudar um pouco de assunto, né? A gente fala muito da atuação nossa, né? E para finalizar isso, deixar aqui tanto para os técnicos, alunos dos institutos, né? Alunos das EFAs, que a gente tanto trabalha, o nosso escritório de porta aberta, né? O produtor, o trabalhador rural também pode ligar, liga no sindicato, se não conseguir contato, pode ligar aqui no escritório. A gente faz visitas até fisicamente, agora menos, né? Mas quando tudo voltar ao normal, a gente volta a fazer as visitas nos municípios, né? Durante o ano, no normal, eu rodo praticamente todos os municípios da nossa regional, né? Então, a gente está aqui para atender. Como você me perguntou aí do semiárido, né? Eu acho que é bom a gente entrar num tema um pouco mais técnico, né? Entrar numa entrega aqui também de conhecimento para quem está nos assistindo. O semiárido hoje, eu posso chamar de a principal fronteira agrícola do mundo. O que é uma fronteira agrícola quando a gente imagina, né? As fronteiras agrícolas da década de 70, da década de 80, era o Brasil central, né? Mato Grosso, Pará, e uma parte do Goiás. Então, eles abriam novas áreas, né? Que basicamente era derrubar a floresta para introduzir agricultura e pecuária. Isso foi muito importante, né? Apesar de ser muito criticado, naquela época foi muito importante, foi a construção do nosso país e era o que tinha que ser feito, né? A gente não pode criticar essas pessoas e hoje a gente é o celeiro do mundo, né? Por conta dessas pessoas que tiveram a coragem de entrar no Brasil sem infraestrutura, sem estrada, sem hospital, sem escola, largando muitas vezes a família e mudando numa verdadeira aventura. Hoje, como a gente está vendo que cada vez mais é difícil abrir novas áreas, as áreas agricultáveis praticamente todas já estão em uso, né? Então, o nosso caminho é a intensificação. Quando a gente vai para as áreas produtoras conhecidas, as tecnologias já são muito difundidas e aplicadas. Então, eu chamo o semiárido de fronteira agrícola no sentido de ser uma fronteira agrícola tecnológica. Então, eu acredito que nós temos o maior potencial para a pecuária do mundo, sem dúvida, mas que ainda falta tampar pequenos gargalos tecnológicos.
E isso é uma grande oportunidade, principalmente para igual você como técnica, que está próximo de formar, né, os nossos colegas de profissão, isso é uma grande oportunidade de identificar modelos de trabalho muitas vezes revolucionários. Isso já vem acontecendo, né? Isso é um processo, é uma construção, e a gente percebe alguns resultados já acontecendo. A gente já começa a ter uma fruticultura nas áreas onde se tem água para irrigar muito tecnificada, com ótimos resultados. Aqui dentro da nossa região, a gente tem ali na região de Jequitinhonha, a banana, né? Vindo de Araçuari até Jequitinhonha, a gente tem uma grande área de banana, né? Muitas com alto nível de tecnologia, com ótima produtividade, né? Hoje a gente também atende com a TG esses produtores, né? Então a gente vê que a coisa vem andando. No lado da silvicultura, né, nas áreas de chapada, que já não são tão semiáridas, mas mantêm muitas características de semiárido, a gente tem uma silvicultura muito profissional. O eucalipto hoje para nós é uma cultura muito importante, né? Então a gente produz muito eucalipto, a gente tem um dos maiores maciços florestais do mundo aqui no Alto Jequitinhonha, que não é propriamente dito um semiárido, mas como eu disse, muitas similaridades, não só de clima e ambiente, mas também de cultura do povo, né, das pessoas. Então a gente trabalha muito junto com eles, a silvicultura que também sofre muito preconceito, mas quando a gente para pensar, tem eucalipto em praticamente tudo, né, da tinta da parede, a fundição de todos os metais, do garfo que a gente come, né? Então a silvicultura é uma cultura que ajuda a preservar o meio ambiente muito mais do que qualquer coisa, porque ela evita a derrubada de novas áreas, né? Ela tem uma grande produtividade por área, então ela permite esse uso mais consciente do solo, né? Mas o grande foco aqui que eu falo de semiárido é a pecuária, né? A pecuária nossa, ela tem grandes vantagens. A gente vê que Almenara, inclusive, é conhecido como a terra do bezerro bom, né? A gente tem uma genética de Nelore, especialmente, gado de corte excelente, muitos criadores de genética, né? Mas a gente ainda vê que falta pontos de resolução com tecnologia de alguns problemas, né? Então a gente ainda trabalha com baixas lotações, na média, lógico que a gente tem produtores que já embarcam tecnologia, que já conseguem melhorar seus índices, mas de forma geral a gente tem áreas com baixa lotação, algum nível de degradação de solo, né? E isso causa muitos prejuízos para o meio ambiente, mas principalmente para o produtor rural, que perde solo, que perde dinheiro, especialmente, com sua baixa produtividade. A gente vê que essas áreas, muitas estão sendo degradadas, sujando, né, que a gente chama, entrando com capoeira, né, o que cria também um passivo ambiental, né, e eu acho que a gente está na hora de entender que esse ambiente ele é muito favorável para a pecuária, né? Por ser mais seco, a gente tem menos doenças, menos carrapatos, né? Então a gente tem essas vantagens. Os animais, principalmente os animais adaptados, né, de raça zebuína ou com seus cruzamentos, né, eles conseguem ter alta produtividade aqui, eles se adaptam bem, né? Tem até um termo que a gente usa muito na nossa região, que é o tal do clima bom, né? O que seria o clima bom? Aquela fazenda que você chega e os animais estão bonitos, estão sadios, né? Então a gente vê que aquilo ali é do ambiente, é da água, é do solo, é da gramínea, né? Então a gente vê que a gente tem esse potencial. O que a gente precisa fazer agora é se adaptar ao clima, né? O que é adaptar o clima? É não enfrentar a seca, mas se adaptar à seca. A gente vê que muito foi tentado aqui na região trazer tecnologias do Brasil Central e fazer elas funcionarem aqui. Então, era plantio de milho, né? Muitas vezes no sequeiro. E como o nosso maior problema não é falta de chuva, mas sim instabilidade de chuva,
A cultura do milho aqui eu posso considerar que sem irrigação ela é impossível. Porque o grande problema nosso não é o volume de chuva, né? Se a gente soubesse que iria chover 600 milímetros, mas sabendo que ia começar a chover no dia 30 de novembro e parar de chover no dia 30 de maio, e uma chuva bem distribuída, estaria resolvido. Mas não é assim. A gente tem muita estabilidade. Esses dias eu estava vendo uma análise de chuva de uma fazenda no Nordeste, e tinha ano que choveu 300 milímetros e teve ano que choveu 1.000. Então, como é que você planeja nisso, né? O semiárido, ele é para quem se adapta, para quem sabe ser flexível, né? Esse momento de coronavírus está pedindo pessoas flexíveis, pessoas que sabem se adaptar, né? E o semiárido está precisando dessas pessoas. Então, a gente tem que trabalhar culturas que eu posso flutuar na medida que chove mais e menos, conhecer meu rebanho para conseguir manejá-lo no ano que choveu mais, no ano que choveu menos, e mais do que isso, o ano que começou a chover antes, o ano que começou a chover depois, né? Que eu acho que é o principal dificultador, né? Eu estou aqui desde 2013 em Rubim, mas eu estou no semiárido desde 2007, e uma coisa que a gente percebe é que os anos não se repetem. Tem ano que começa a chover em setembro e tem ano que vai começar a chover só em janeiro. Então, se você não tiver muito bem calçado, muito bem preparado, o ano que a chuva vier só em janeiro, você vai ter um problema grave. Isso, infelizmente, a gente ainda vê. Morte de animais, venda de animais baratos, com baixo peso, né? E eu acho que esse que é o que eu chamo de fronteira agrícola. A gente desenvolver as tecnologias para conseguir parar com isso, fazer o produtor conseguir produzir arroba e leite nessa região nossa. Excelente. E falando de tecnologia, né, quais são as principais tecnologias que você acha que devem ser desenvolvidas e utilizadas aqui no nosso semiárido? Muito bem. Então, assim, o primeiro são tecnologias gerenciais, né, que a gente fala do ATG, né? São tecnologias de conseguir ter análise, coleta de dados, né? Então, coletar chuva, coletar dados financeiros, coletar dados zootécnicos e, mais do que coletar dados, transformar esses dados em informações, né? O ATG trabalha muito em cima disso. Então, quando a gente começa a ter histórico, a gente começa a ter base para tomada de decisão, né? E ver o que aquele ano ruim eu tive que fazer e começar a pensar, ó, quando o ano vier ruim, o que eu posso fazer para melhorar, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter aqui é gerenciamento, gerenciamento e gerenciamento. Outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a entender aqui é parar, igual eu falei, de copiar regiões temperadas e subtropicais, que são outra realidade. Então, a gente trazer para cá coisas nossas, né? Então, uma coisa que eu já percebi aqui é que trabalhar com culturas anuais, como o milho, o sorgo, de forma no sequeiro, é impossível, o risco é muito grande, né? Os investimentos são altos e o risco climático é muito grande. Então, hoje eu preconizo, de forma geral, né? Como eu falei, tudo é muito flexível aqui. Então, as fazendas mudam muito, mesmo um vizinho de cerca. Então, eu não quero deixar as coisas como verdade absoluta. Mas, de forma geral, trabalhar com culturas anuais aqui é impossível. Então, a gente tem que trazer para as culturas perenes. Então, primeiro, as gramíneas, que já é muito conhecida, a gente já trabalha, a braquiária, o mombaça, né? Nas regiões onde ele é possível, né? Então, o nosso semiárido a gente pode dividir em vários, né? Lugares que chove um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente tem áreas onde o mombaça, a braquiária, essas gramíneas mais comuns são possíveis, mas a gente também tem áreas que a pessoa tem que partir para o proa, para o buffel, né? Para o green punk, gramíneas mais resistentes. Então, ele já tem essa gramínea, e aí ele trabalhar
com manejo. O que é manejo? É entender profundamente fisiologia desse capim, estratégias de manejo, né? Metas de altura e trabalhar dentro dessa pecuária baseada em capim. Só que, como a gente já falou, a instabilidade, a gente precisa de flexibilidade. Então, eu tenho que ter outra base de alimento. Então, eu tenho que, às vezes, numa baixa mais úmida, em lugares que eu possa irrigar, aí sim entrar com a silagem de milho, um capim-açu, uma capineira ou uma cana. Nessas áreas onde, no sequeiro, por exemplo, ali na região de Almenara, isso é possível, a gente trabalhar com essas culturas em sequeiro. Então, facilita um pouco, e isso tudo dentro de um planejamento gerencial. Quantos hectares eu vou ter com essa capineira? Eu vou fazer silo? Como é que vai ser esse fornecimento? Dimensionamento desse silo? Isso tudo tem que ser muito bem planejado. A gente vê que essas tecnologias estão chegando, mas ainda falta planejamento. Então, ele monta um silo, mas ele não estrutura, ele não planeja quantidade. Então, ou o silo acaba antes da hora, ou sobra uma quantidade muito grande de silo, que também é prejuízo, é um dinheiro empatado. Né? Então, esse planejamento é fundamental. Mas, além disso, que eu acho que tem que vir acima disso, são coisas novas, né? Invenções mesmo para o semiárido. Então, hoje a gente tem o nosso carro-chefe, que é a palma forrageira. Eu acho que é o nosso milho. Sem sombra de dúvida, eu posso falar que a palma forrageira é o nosso milho. Uma vez eu li uma pesquisa que 60% dos produtos no supermercado norte-americano tinham sua composição milho. Se a gente considerar que a carne, principalmente norte-americana, ela é feita em confinamento com o uso de muito milho, a gente pode considerar que a carne também é milho. Né? A galinha, o ovo e o suíno a gente também não precisa nem falar. Então, o milho, querendo ou não, é um motor energético da alimentação humana. Né? Hoje ele vira até álcool, então a gente pode falar que o milho é a cultura que fomenta todo um agronegócio. E eu acho que a palma ela entra com essas características, claro que com suas diferenças, né? Mas ela pode e deve ser o milho do semiárido. Porque a grande pulo do gato da palma é entender que ela não é um alimento volumoso. Ela é um alimento concentrado, ela tem baixa fibra, então ela substitui em grande parte dos casos o milho. Então, em grande parte dos casos, você substitui sim a palma, tem limitações principalmente para monogástricos, mas ela substitui sim o milho e permite você trabalhar de forma estratégica e com baixo custo dentro do semiárido. Eu, na minha fazenda como produtor rural, tenho áreas de palma, venho aumentando, e a palma hoje já existe tecnologia, né? A gente tem nosso amigo Paulo Suassuna, quem se interessar no tema, depois procure por ele. Ele é um estudioso, uma pessoa que me motivou muito dentro da palma, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. E ele mostra que a palma é possível, e hoje eu, como técnico e como usuário da palma lá dentro da minha fazenda, vejo que ela tem um grande apelo e uma grande aplicação, tanto na alimentação animal, mas hoje também temos crescido o estudo na alimentação humana. Então, eu acredito que quando a gente integrar gestão, manejo de pastagem, planejamento alimentar, né, com a palma forrageira, a gente vai ter uma pecuária de ponta, de alta tecnologia, de precisão, funcionando dentro do semiárido. Verdade, é uma cultura que tem muito potencial aqui na nossa região, né? Eu lembro, você vai saber muito mais que eu, né? Mas eu lembro, uma vez eu já ouvi os produtores falando com bastante preconceito sobre a palma, né? Que é coisa do Nordeste. Eu não sei se ainda prevalece isso aqui, mas você deve saber. A nossa cultura aqui, de certa forma, ela sempre foi muito conservadora e muito resistente, né? Então, a gente veio de um modelo onde as pessoas tinham fazendas maiores, né, áreas grandes, e eles produziam de forma extensiva, o gado tinha um valor agregado muito alto, né, principalmente na época de inflação aqui no Brasil, década de 80, e isso era suficiente para eles manterem um bom padrão de vida.
Só que hoje a coisa está mudando, né? Então, realmente, a gente vê que a gente tem que mudar junto. Tudo mudou, a gente está aqui numa live, né? Coisa que seria impensável há alguns anos atrás, e a Palma vai entrar também nisso. E esse preconceito de que é coisa do Nordeste, de pobre, não sei o quê. Primeiro que eu me assumo como nordestino, isso eu tenho orgulho de ser um nordestino, apesar de dentro de Minas, né, Nordeste de Minas e tudo, tem que ter orgulho disso, isso não é vergonha. E depois que a Palma, ela pelo contrário, ela é uma cultura nobre, é a cultura domesticada com maior potencial produtivo. A gente vê pesquisa aí falando de mais de 1.000 toneladas por hectare. Então a gente pensa em, mas a matéria seca é baixa, mas mesmo com 10% de matéria seca, a gente ainda está falando de 100 toneladas de matéria seca. Nada produz isso, nem cana, né? E sendo que a gente está falando que a palma é um alimento concentrado, né, de melhor valor nutricional, de valor nutricional mais agregado do que a cana, por exemplo. Eu vi até que meu amigo Jorge, lá de Machacalés, me perguntou aqui agora no feed aqui, sobre a proteína da palma. Então, aí eu tenho dois conceitos para desmistificar isso. Foi uma excelente pergunta, a gente ouve muito isso. Mas a proteína é baixa. Então, eu respondo de duas coisas. Primeiro, que a proteína do milho também é baixa, né? A gente vê que na prática, dificilmente esses milhos comerciais que a gente compra, que na maioria das vezes acaba tendo baixa qualidade, ele dificilmente passa de 6%, 7%, essa que é a verdade. E mesmo assim o milho é tão importante. Então, assim, quando a gente pensa em alimento, a gente preocupa muito com a proteína, mas o mais importante é a energia. O mais caro, no fim das contas, é a energia, porque o volume dele na dieta é muito maior. A proteína ela é mais cara por unidade, por quilo de proteína. 1 quilo de proteína é muito mais caro que 1 quilo de energia, vamos grosseiramente sintetizar assim. Só que quando você vai para uma dieta, para alimentação principalmente do animal, o volume de energia é muito maior. Então, no fim das contas, o custo da energia é muito maior. Então, mesmo que você pegue rações comerciais, mais de 70% dela é milho. Então, nossa ideia é trocar esse milho por pau, tornar 70% de pau, ou pelo menos ali meio a meio, né, em alguns casos, para possibilitar reduzir esse frete da gente importar milho, que é uma coisa que me incomoda muito, a gente ter que importar de outras regiões, né? Então, a gente trabalhar com um produto nosso que a gente faz, que a gente fornece para o gado e para os animais, com um custo muito menor. Outra questão da proteína também que a gente pode falar é que a palma ainda é uma cultura jovem em questão de pesquisa. E a gente percebe que com adubação, com manejo, ela tem entregado níveis proteicos maiores. Então, eu tenho lá na minha casa análises de palma produzidas lá em casa que chegaram, farelo de pão, que chegaram a 12% de proteína, que há pouco tempo seria impensável. Eu não usaria esse valor como base para um cálculo, para um planejamento, de forma alguma. Mas a gente vê que com a adubação, principalmente a adubação nitrogenada, a gente consegue elevar esse nível proteico. Né? Então, eu acredito que está bem respondida essa questão da proteína, né? Sim, verdade. Luiz, são essas as perguntas que eu tinha preparado para você. Como também nosso tempo já está esgotando, queria deixar aberto para cá, se você ainda quiser fazer mais alguma colocação, alguma coisa que tenha ficado, a gente ainda tem alguns minutinhos antes que ela se encerre. Não, então, primeiro deixar aberto, né, as perguntas que você recebeu aí, que as pessoas ainda têm, pode me mandar, né, eu estou sempre aberto para responder, pode ser pelo próprio Instagram, pelo WhatsApp, me ligando. A gente está aqui para fomentar o sistema FAEM, para fomentar o agronegócio e, claro, fomentar a palma, né? Então, eu queria muito agradecer a todos vocês e fazer mais uma. Eu costumo falar muito, você não repara, não, né? Mas fazer só mais um adendo aqui sobre essa questão técnica, que eu acho que a parte proteica, a gente já vem também achando outras culturas para substituir a soja, né? A gente pensa na parte aérea da mandioca, eu acho que
é uma possibilidade. A gente tem hoje uma cultura que eu tenho estudado recentemente, inclusive já plantei algumas mudas de teste, que é a titônia. Então, eu recomendo os técnicos, aos produtores que comecem a pensar nessas outras alternativas, né? E é isso, deixar aberto aqui. Aqui um amigo também colocou sobre a moringa, perfeito, né? Alta proteína, precisa de mais estudo, precisa de mais prática, mas esse que é o caminho, né? A gente é uma fronteira agrícola, nossas terras são baratas, nós podemos ainda enfrentar e ganhar essa luta. Né? O meu amigo aqui, agora que eu ouvi, meu amigo Marcos Mendes, é um mexicano, trabalha com a cultura da palma na alimentação humana. A gente tem feito um trabalho muito interessante, o Instagram dele é embaixo, o Chapelão, como vocês podem ver, então sigam ele lá, que eu já mandei algumas palmas para ele. Ele fez lá centenas de receitas, ele conhece muito da cultura, principalmente da culinária mexicana, e ele apresenta isso muito bem, né? Então, eu acho que esse que é o caminho nosso para o semiárido, como sistema FAENG-SENAR e como produtores rurais. Certo, tem uma perguntinha aqui para você. Como você analisa o... Peraí, sai. Como você analisa o BRS Curumim? O curumim é um volumoso, né? Então ele entraria no pastejo e, e na ensilagem, né? Então ele é uma cultura, um capim-elefante, né? Ele é um penicetum, né? Então ele vai ser usado. Ele tem um dificultador de ser formado por muda, né? Eu tenho muita dificuldade, apesar de palma também ser formado por muda, mas ele, querendo ou não, isso é um ponto a ser levado em conta, né? E ele tem que ser mais uma opção, né? Como a gente falou aqui, as fazendas aqui, principalmente no semiárido, elas são muito diversas, cada estratégia tem que ser pensada individualmente. Agora, como esses cultivares novos, não falando mal do curumim, que é um excelente material, mas a gente tem que tomar cuidado sempre com esses lançamentos, né? O produtor ele sempre fica pensando numa solução mágica. Agora o curumim vai resolver meu problema. Mas a gente tem que sempre pensar, estudar a espécie. O curumim é um peniceto, então ele vai ser exigente de solo, vai ser exigente em água, em certo ponto, para ter produtividade. Então, isso tem que ser planejado, né? Certinho. Chegou mais uma pergunta, está conseguindo ver? Ah, eu estou Alisson? vendo aí sobre as poedeiras. Aí você me aperta, né? Porque não é minha área técnica, né? A avicultura, mas chutando aqui, né? Com receio de errar, vocês me perdoem, mas eu acredito que dificilmente ele vai conseguir manter os mesmos níveis produtivos. Aí agora ele tem que ver se isso gerencialmente não é interessante, porque às vezes, mesmo produzindo menos, como o custo vai ser muito baixo, mais baixo, pode compensar. Mas, tecnicamente falando, como a moringa com certeza vai ter mais fibra do que a soja, possivelmente ele vai aumentar a taxa de passagem, vai diminuir a absorção, inclusive, de alguns alimentos, se essa inclusão for muito grande, sem querer ser muito teórico aqui, né? Mas, com certeza, essa substituição dificilmente possa ser de 100%. Mas eu não descarto, acho que é uma possibilidade. Eu acredito que a avicultura caipira nossa é importante. Estou vendo ele perguntar aí sobre o ATG Avicultura, depois você me manda um direct, fala de qual município, que a gente já tem um ATG de avicultura funcionando aqui, às vezes a gente consegue te atender sim. E se não conseguir atender a princípio com a ATG, a gente consegue atendê-lo com cursos, né? Então a gente tem todos os cursos na área de avicultura, né? Então, ele pode ser atendido com os cursos na área de avicultura e aí já responder algumas dessas perguntas aí que a gente está tentando chutar aqui. Aí ele falou que é Divisópolis, né? Não, Divisópolis a gente ainda não tem um ATG, mas a gente tem os cursos, mas a gente pode conversar. Me liga aí que a gente chega numa conclusão aí.
Certinho. Respondendo Luan, a live vai ficar salva, tá? No perfil de Luiz, que ele iniciou a live, então vai ficar salvo no IGTV. Então vocês podem enviar para os amigos de vocês que perderam essa live. Para quem não pôde estar com a gente nesse horário, vai ficar salva lá para sempre. Luiz, te agradecer, viu, mais uma vez. Precisando, você é nosso parceiro do Lupa Produção Animal, nosso parceiro do IF. Quer dizer que nós estamos sempre de portas abertas, tá? Para parcerias, porque você precisar. Muito obrigada mesmo. E na semana que vem a gente vai ter live também na terça-feira e a gente vai estar divulgando para vocês. Pronto, obrigado. Sempre que chamar, você pode saber que eu sou folgado, viu? Vem mesmo. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.